Hear you. Who is that? Who's in there? Imagine entrar em um banco para fazer uma entrega aparentemente comum. Agora imagine que existe um dispositivo preso ao seu corpo, que você não consegue retirar e que as pessoas ao redor não sabem se você é vítima ou participante de um plano criminoso. Parece uma cena de Jogos Mortais. Mas isso aconteceu de verdade. E antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Jogos Mortais 1 não foi baseado no caso do Pizza Bomber. O filme é uma obra de ficção criada por James Van e Leigh Whannell. A comparação que você vai ouvir neste vídeo é um paralelo meu, feito por causa de elementos assustadoramente parecidos entre a linguagem do filme e alguns detalhes do caso real. E talvez seja justamente por isso que essa história seja tão perturbadora. Porque, quando você coloca as duas lado a lado, percebe que a realidade não precisou de um roteirista para criar uma situação que parece saída de um filme. No primeiro Jogos Mortais, lançado em 2004, 2 homens acordam em um banheiro abandonado. De um lado está Adam Santanhete, interpretado por Leigh Whannell. Do outro, o médico Lawrence Gordon, vivido por Cary Elwes. Entre os dois existe uma figura aparentemente sem vida. E, pouco depois, eles descobrem que estão presos em um jogo. Existe uma gravação. Existem regras. Existe um prazo. E existe uma pessoa conhecida como Jigsaw, interpretada por Tobin Bell. O que torna o filme especialmente perturbador é que Jigsaw não se apresenta simplesmente como alguém que quer destruir suas vítimas. Ele acredita estar dando a elas uma espécie de segunda chance. Na cabeça dele, as pessoas não valorizam a própria vida. Então ele cria situações extremas para obrigá-las a escolher entre sobreviver e permanecer como estavam. É uma filosofia distorcida. Mas o filme faz questão de apresentar essa filosofia como parte do mistério. Enquanto Lawrence tenta entender por que está ali, Adam tenta descobrir quem está por trás daquela situação. Ao mesmo tempo, a investigação policial começa a conectar diferentes acontecimentos a uma figura que parece sempre estar um passo à frente. E então vem uma das grandes forças do filme. Você passa boa parte da história acreditando que o perigo está em algum lugar distante, até perceber que o perigo esteve diante dos personagens desde o começo. O próprio homem, que parecia ser apenas mais uma peça do cenário, tinha uma importância muito maior naquela história. E quando o verdadeiro significado daquele banheiro é revelado, o filme muda completamente de perspectiva. Jogos Mortais foi dirigido por James Van e escrito por Leigh Whannell. Na época, os dois ainda estavam construindo suas carreiras em Hollywood. A ideia nasceu de uma produção extremamente econômica e concentrada. O longa foi filmado em apenas 18 dias e trabalhou muito mais com suspense, claustrofobia e mistério do que com grandes cenários. James Van transformou aquela limitação em uma vantagem. Em vez de precisar de dezenas de locações, o filme coloca grande parte da atenção dentro de um espaço fechado. Leigh Whannell também interpreta Adam, tornando o projeto ainda mais pessoal. Cary Elwes já tinha uma carreira conhecida por trabalhos como A Princesa Prometida e Robin Hood, Men Chicks. Danny Glover, que interpreta o detetive David Tapp, já era conhecido mundialmente por Máquina Mortífera e por trabalhos como A Cor Púrpura. Tobin Bell, por sua vez, transformaria John Kramer, o Jigsaw, em um dos personagens mais reconhecíveis do cinema de terror moderno. E aqui está a parte que nos interessa. O filme trabalha com uma ideia muito específica. Uma pessoa comum é colocada dentro de um plano criminoso cuidadosamente preparado. Existe uma espécie de jogo. Existe um dispositivo. Existe uma contagem de tempo. Existe uma vítima que precisa cumprir determinadas instruções. E existe uma pergunta impossível de ignorar. Até que ponto aquela pessoa sabia do que estava acontecendo? Agora deixe essa pergunta guardada. Porque em 2003, na cidade de Erie, na Pensilvânia, uma situação real apresentou alguns desses elementos de uma maneira muito mais cruel. O nome daquele homem era Brian Wells, e a história dele ficou conhecida como o caso do Pizza Bomber. Antes de falar sobre suspeitos, criminosos e teorias, vamos falar sobre Brian Wells. E fazemos isso primeiro por respeito à pessoa que perdeu a vida. Brian Douglas Wells nasceu em 15 de novembro de 1956.
Ele cresceu em Erie, na Pensilvânia, e era um dos 6 filhos de sua família. Abandonou a escola ainda adolescente e passou a trabalhar como mecânico. Mais tarde, encontrou emprego como entregador de pizza. Ele trabalhava havia anos na Mamma Mia's Pizzeria. Pessoas que o conheciam o descreviam como alguém de comportamento simples e, em alguns relatos, até mesmo infantil. Naquele momento da vida, Brian não era uma celebridade. Não era um criminoso conhecido. Era um trabalhador comum. E isso torna o que aconteceu ainda mais difícil de processar. Era 28 de agosto de 2003. Brian estava trabalhando como entregador. Em determinado momento, recebeu uma entrega que o levou para uma região mais isolada. Foi ali que a vida dele mudou completamente. Segundo a investigação, Brian recebeu um dispositivo preso ao pescoço por uma estrutura metálica. Também recebeu instruções. A partir daquele momento, ele precisava seguir uma sequência de tarefas. O objetivo final seria entrar em um banco e retirar dinheiro. Brian chegou ao PNC Bank, em Erie. Por volta das 2:30 da tarde, entrou no banco. Ele entregou uma mensagem exigindo dinheiro. Saiu levando aproximadamente $8.700. E então começou a parte mais absurda. A polícia chegou. Brian foi localizado pouco depois. Ele tentou explicar que havia um dispositivo preso ao seu corpo. Os agentes aguardaram a chegada de uma equipe especializada. E enquanto aguardavam, Brian permanecia ali, sob vigilância, com aquela estrutura ainda presa ao pescoço. Pouco tempo depois, o dispositivo detonou. Brian morreu no local. O FBI posteriormente preservou imagens e evidências do dispositivo, que mostravam uma estrutura metálica feita para permanecer presa ao corpo. E aqui começa uma das maiores perguntas do caso. Brian foi uma vítima completamente enganada? Ou ele sabia que estava participando de um roubo? A resposta oficial apresentada posteriormente pelas autoridades foi mais complexa. Segundo os investigadores e os promotores, Brian teria participado inicialmente do plano, acreditando que o dispositivo não funcionaria de verdade. A família de Brian contestou essa interpretação e sustentou que ele havia sido coagido. Essa diferença de versões nunca deixou de ser uma das partes mais controversas do caso. Mas, independentemente da resposta, uma coisa é incontestável. Brian estava usando aquele dispositivo quando entrou no banco e acabou perdendo a vida. A investigação começou imediatamente. E, quanto mais os agentes investigavam, mais estranha a história ficava. As instruções deixadas para Brian tinham características quase absurdamente elaboradas. Segundo autoridades, ele deveria cumprir diferentes etapas em um intervalo de tempo muito curto. A primeira chamada para a polícia relacionada ao roubo foi registrada por volta das 2:38 da tarde. Cerca de 40 minutos depois, o dispositivo detonou. Os investigadores passaram a olhar para pessoas próximas a Brian e para os locais por onde ele havia passado. Um dos nomes que apareceu foi William Rotem. Rotem era conhecido como um homem habilidoso com eletrônica e mecânica. Ele também morava próximo à região onde Brian havia feito uma entrega antes do episódio. E havia outra figura importante, Marjorie Diel Armstrong. Ela era uma mulher de Erie que já tinha uma história complicada e que, posteriormente, seria colocada no centro da investigação. Outro nome era Kenneth Barnes. Barnes acabou se tornando uma das peças fundamentais para os investigadores reconstruírem o plano. Mas a história ainda precisava ficar muito mais sombria. Durante a investigação, Rotem revelou algo inesperado. Ele tinha um corpo escondido em um freezer. O corpo era de James Roden, que havia se relacionado com Marjorie. Rotem afirmou que Marjorie havia tirado a vida de Roden e que ele havia ajudado a esconder o corpo. O caso de Roden acabou se tornando uma peça importante para compreender as relações entre os envolvidos. Investigadores passaram a acreditar que Roden sabia demais sobre o plano e poderia representar um risco para os conspiradores. A partir daí, o caso começou a parecer menos como um simples roubo e mais como uma rede de pessoas com interesses diferentes. Segundo a acusação apresentada posteriormente, Marjorie queria dinheiro relacionado a uma questão de herança envolvendo seu pai. A ideia seria conseguir dinheiro através do roubo para pagar Barnes. E Barnes, segundo a acusação, seria contratado para tirar a vida do pai de Marjorie. O plano teria envolvido outras pessoas. E Brian Wells teria sido utilizado como parte da execução do roubo.
Em 2007, Marjorie Diehl Armstrong e Kenneth Barnes foram formalmente acusados em conexão com o caso. Barnes acabou se declarando culpado em 2008. Em dezembro daquele ano, recebeu inicialmente uma sentença de 45 anos de prisão. Durante o processo, ele afirmou que aquilo que aconteceu com Brian não deveria ter acontecido. Barnes acabou se declarando culpado em 2008. Em dezembro daquele ano, recebeu inicialmente uma sentença de 45 anos de prisão. Durante o processo, ele afirmou que aquilo que aconteceu com Brian não deveria ter acontecido. Marjorie teve um processo muito mais longo. Em determinado momento, foi considerada incapaz de enfrentar julgamento. Mais tarde, um juiz concluiu que ela estava apta para responder às acusações. Em 2010, ela foi julgada. E em 1º de novembro daquele ano, o júri a considerou culpada das acusações federais relacionadas ao roubo, conspiração e uso de um dispositivo destrutivo durante um crime de violência. Em fevereiro de 2011, Marjorie foi condenada à prisão perpétua, além de uma pena adicional de 30 anos. Ela morreu na prisão em 2017. Kenneth Barnes também morreu enquanto cumpria pena em 2019. William Rotem morreu de câncer antes de ser formalmente acusado no caso do Pizza Bomber. E Brian Wells, a vítima central de toda essa história, morreu naquele dia de agosto de 2003. Agora vamos colocar Jogos Mortais 1 e o Pizza Bomber lado a lado. E novamente, não existe evidência de que o filme tenha sido baseado nesse caso. O primeiro Jogos Mortais estreou em 2004. O caso de Brian Wells aconteceu em 2003. O paralelo aqui é temático. E existem alguns pontos realmente impressionantes. Primeiro, nos dois casos existe a ideia de uma pessoa colocada diante de uma situação cuidadosamente planejada. No filme, Lawrence e Adam acordam presos em um ambiente preparado por Jigsaw. No caso real, Brian foi colocado em uma situação planejada por outras pessoas. Segundo, existe uma espécie de jogo psicológico. No filme, Jigsaw utiliza regras e instruções. No caso real, Brian recebeu instruções para cumprir determinadas etapas. Terceiro, existe uma pressão de tempo. Em Jogos Mortais, o relógio é parte essencial da narrativa. No Pizza Bomber, o intervalo entre o roubo e a detonação também foi extremamente curto. Quarto, existe uma dúvida sobre a verdadeira participação da vítima. Lawrence e Adam precisam descobrir por que estão ali. No caso de Brian, investigadores passaram anos tentando determinar exatamente quanto ele sabia e em que momento percebeu que sua vida estava realmente em perigo. E quinto, nos dois casos existe uma pessoa manipulando outras pessoas através de um plano complexo. A diferença fundamental é que Jigsaw é um personagem fictício. Ele foi criado por James Van e Leigh Whannell. O caso de Brian Wells, por outro lado, envolveu pessoas reais e consequências reais. E existe ainda uma curiosidade cinematográfica importante. Quando Jogos Mortais foi criado, James Van e Leigh Whannell estavam trabalhando com um orçamento extremamente limitado. A ideia era construir um suspense que pudesse funcionar com poucos atores e poucos ambientes. O longa acabou sendo filmado em apenas 18 dias. O personagem Jigsaw também não surgiu completamente pronto desde o primeiro momento. A ideia do personagem foi relacionada por Leigh Whannell a uma experiência pessoal de ansiedade diante da possibilidade de ter uma doença grave. A partir dessa reflexão nasceu a ideia de alguém confrontado com a própria mortalidade e que passaria a testar outras pessoas. E existe uma ironia interessante. No filme, Jigsaw acredita que está ensinando as pessoas a valorizar a vida. Na realidade, os envolvidos no caso do Pizza Bomber criaram um plano que acabou destruindo justamente a vida de uma pessoa que ocupava o centro dele. Em 2018, a série documental Evil Genius apresentou o caso para uma nova geração de espectadores. Isso ajudou a transformar o Pizza Bomber em um dos crimes reais mais conhecidos dos Estados Unidos. Mas existe um cuidado importante aqui. Quanto mais estranha uma história fica, maior é a tentação de transformá-la em entretenimento. E existe uma pessoa no centro dela que não era personagem. Era Brian. Talvez a parte mais perturbadora dessa história não seja o dispositivo, nem o banco, nem sequer a complexidade do plano. O mais assustador é a manipulação.
Porque tanto Jogos Mortais quanto o caso do Pizza Bomber trabalham de maneiras completamente diferentes com uma pergunta muito humana. O que uma pessoa faz quando acredita que não tem escolha? Em Jogos Mortais, essa pergunta é exagerada para funcionar dentro de uma história de terror. Jigsaw cria situações em que seus personagens precisam tomar decisões extremas, mas existe uma contradição fundamental na filosofia dele. Ele diz que está dando escolhas. Só que uma escolha feita sob ameaça extrema dificilmente pode ser considerada livre. No caso real, essa questão fica ainda mais complexa. Brian estava diante de uma situação em que, segundo a versão das autoridades, ele acreditava que o dispositivo não funcionaria. Se essa interpretação estiver correta, ele não teria compreendido completamente o risco que estava correndo. E se a versão da família estiver correta, ele foi simplesmente colocado naquela situação contra a própria vontade. Em qualquer uma das hipóteses, existe manipulação. E é exatamente aí que a história deixa de ser apenas um caso policial estranho e passa a ser uma história sobre comportamento humano. Pessoas podem ser levadas a fazer coisas que normalmente jamais fariam quando são colocadas sob pressão, enganadas ou convencidas de que existe uma saída. Outro elemento importante é a confiança. Brian precisava confiar que as instruções que recebeu tinham algum sentido. Os funcionários do banco precisavam interpretar o comportamento dele. A polícia precisava decidir como agir. Os investigadores precisavam separar fatos de versões. E anos depois, nós continuamos tentando entender quem estava dizendo a verdade. O caso também mostra como o contexto social pode influenciar uma investigação. Quando uma história parece absurda demais, existe o risco de as pessoas começarem a tratá-la como uma espécie de espetáculo. A expressão Pizza Bomber é memorável, é curta, é estranha, é fácil de lembrar, mas ela também pode esconder a pessoa que existia antes daquele apelido. Brian Wells tinha uma família, tinha colegas de trabalho, tinha uma rotina, tinha uma história antes de se tornar o protagonista involuntário de um dos crimes mais estranhos dos Estados Unidos. E esse é um dos motivos pelos quais precisamos falar primeiro da vítima, não para diminuir a complexidade do caso, mas para lembrar que, por trás de toda investigação, existe uma pessoa que não pode mais contar a própria versão. Também existe uma questão sobre ceticismo e crença. Casos como esse costumam gerar teorias. Algumas têm fundamento, outras são apenas especulação. E quando uma história envolve gravações, mensagens, dispositivos, pessoas com versões conflitantes e acontecimentos aparentemente impossíveis, a imaginação começa a preencher os espaços vazios. É aí que precisamos separar três coisas: o que foi comprovado, o que foi alegado e aquilo que continua sem resposta definitiva. Essa separação é fundamental no true crime, porque uma boa história não precisa inventar respostas para ser assustadora. Às vezes, a realidade já é suficientemente perturbadora. E talvez esse seja o paralelo mais interessante entre Jogos Mortais e o Pizza Bomber. O filme pergunta o que acontece quando alguém transforma a vida humana em um jogo. O caso real mostra o que pode acontecer quando pessoas reais fazem algo parecido com isso. A diferença é que, no cinema, existe um roteiro. Na vida real, não existe. E ninguém sabe exatamente qual será o último ato. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa história comigo. Se você gosta de true crime, cinema, mistérios e daqueles casos que parecem ter saído diretamente de um roteiro de Hollywood, já se inscreve no canal e deixa o seu like. E me conta nos comentários uma coisa. Você acha que Brian Wells sabia que estava participando do plano? Ou acredita que ele foi enganado desde o começo? Eu quero muito saber a sua opinião. Obrigada por assistir até o final. Um beijo e até o próximo caso.